De fato, quero continuar esse sermão que eu tentei pregar, acho que há quase um mês atrás. Fui muito impactado por ele. E daqui a pouco a gente vai ceiar, mas não sem antes receber uma porção especial dessa palavra. Quem é líder de célula vive bastante a realidade de uma vida de pastor, né? E quem é líder de célula fatalmente vai reconhecer muito o que é ser um pastor, porque eles no dia a dia lidam com situações que nós como pastores lidamos com o todo, né? E impulsiona muita gente, inclusive até para o seminário, a partir da liderança de célula, né? E isso aconteceu sempre no decorrer da nossa história ministerial, quando, junto com o pastor Heber, convivemos 14 anos pastoreando literalmente células. O meu ministério de pastoreio começou, vai fazer agora 25 anos em maio, né? 25 anos eu comecei a pastorear célula antes de ser consagrado, porque eu fui consagrado em novembro. Mas pastor Heber me chamou, eu tinha terminado o seminário, para começar o pastoreio de células no mês de maio, marcando o meu concílio para novembro. Então eu tive duas consagrações, uma como pastor de célula, de rede de casais, na Segunda Igreja Batista de Campos, e em novembro eu fui consagrado pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil como pastor batista. Então eu comecei antes, né? E esse ministério de célula é fundamental para o crescimento da igreja. Ontem, inclusive, eu tive acesso a uma divulgação da maior igreja em células da China. Gente, é 500 mil de pessoas numa igreja. 500 mil de pessoas numa igreja. O templo é enorme, parece um campo de futebol, sabe, um estádio de futebol. E o pastor sempre dizendo que, ele disse assim, se Billy Graham viesse pregar aqui hoje na China, e eu convocasse a igreja iria trazer como célula, cada um iria trazer pelo menos mais 3 convidados. Ou seja, se Billy Graham viesse aqui pregar hoje, a gente teria uma reunião de 3 milhões de pessoas. Porque 1 vezes 3, né? E aí eu disse isso ontem na célula, multiplicando a célula de Aline, ontem à noite, da importância da gente captar os nossos amigos, nossos relacionamentos para o encontro de célula, porque tem gente que está do lado da gente, que está morrendo sem saber que tem uma chance de viver uma vida abençoada com Cristo, né? E nós somos esses precursores. Jesus não vai voltar aqui mais para pregar o evangelho, nós somos aqueles que vão, né, apalpando, caminhando, abençoando, beijando, abraçando as pessoas que estão sufocadas pelo pecado. Provérbios capítulo 3, verso 9, o tema é onde a honra pode nos levar, o transbordo da honra, que eu comecei a dizer para os irmãos, e eu ouvi uma frase, assim uma frase solta, e me levou a este sermão, e como ele me impactou. Eu já orei, pedi ao Espírito Santo de Deus para que possa impactar você também, para que você receba o entendimento que precisamos ter a respeito disso. Provérbios 3:9 diz, honra o Senhor com os seus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Foi o texto que eu já li. E o contexto, para que possamos entender esse texto, da frase que dizia, obedece a Deus quem o conhece, mas honra a Deus quem o reconhece. Obediência é o limite de regras. Obediência ao limite de lei.
Obediência é o limite do caráter. Obediência é a limitação contra a destruição. Você poderia fazer um monte de definições, mas tem muita gente que caminha com Deus, depois de salvo, apenas com a intenção e a pretensão de obedecer. E obedecer a Deus é um fator limitante quando se trata de fé. Obediência a Deus é um fator limitante quando se trata de fé. Por quê? Porque a partir do momento que nós entendemos, precisamos de Jesus Cristo como Senhor, Salvador das nossas vidas, recebemos o Espírito Santo que nos revela isso, e nos convertemos, começamos então uma trajetória de santificação. Então, a santificação só acontece depois da conversão. A partir daí, nós precisamos ter um entendimento e o crescimento espiritual ao nível de não só obedecer a Deus, mas também honrar a Deus. E isso é muito mais amplo. E eu quero compartilhar isso com você agora. Abra também o texto de 2 João, verso 8. Porque ele é só um capítulo, 2 João verso 8, e diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. É um contexto de concentra naquilo que você já entendeu, para que você não decaia daquilo que você já avançou. É o que esse contexto bíblico nos chama para viver um outro patamar de relacionamento com Deus, ao nível de não só obedecer, mas também de ir além, para que não percamos aquilo que nós já angariamos. Porque quem vive só para obedecer é como se a pessoa estivesse numa jaula, demarcado por um limite. E aí a gente cai naquela situação que eu já mencionei com os irmãos, que há muita gente que caminha com a igreja um bom tempo e de repente a pessoa se afasta de Deus, e não só se afasta de Deus, como também mergulha no lamaçal do pecado, como se a pessoa estivesse presa na igreja. É isso que essa epístola está trazendo para nós. Então nós precisamos crescer nessa manhã, antes de ceiar e sentarmos à mesa, literalmente ou espiritualmente com o Senhor, para entendermos a questão da honra, para entendermos não só que precisamos obedecer, mas que também há um degrau além que possamos crescer para viver um entendimento de relacionamento mais profundo com Deus. Agora abra também Lucas capítulo 7, porque eu fiz um apanhado de textos que sedimentam essa verdade. Lucas capítulo 7, Evangelho, 7º capítulo, 36 a 48, um momento interessante para observarmos. Lucas 7, 36 a 48. Preste atenção no texto que nós vamos ler. A essa altura você já desligou o seu celular e está com a sua Bíblia de papel, para que você possa registrar. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Ponto. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os observadores da lei, homens que primavam literalmente pelas vírgulas e por tudo aquilo que a lei estabelecia. Era aquela pessoa que estava acostumada a seguir regra, obedecer por regra. Esse cara chama Jesus para comer com ele. Uai, e Jesus sentava com esse povo? Sim. Veja o texto. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu,
assentou-se à mesa, e eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e os ungia com unguento. Agora você imagina, o cara era fariseu, o cara que era radical da lei, era aquele tipo de gente que nós conhecemos da nossa geração, que diz que se você usar tal roupa você vai para o inferno, se você fizer chapinha no cabelo é do capeta. Eu vi uma mulher essa semana que ela dizia: você que vive no salão de beleza, isso é coisa do cão. Fazendo unha, isso é coisa do cão. É esse nível, né? Esse fariseu era desse nível. Aí entra uma mulher que era tida como, né, uma desqualificada, entra naquele lugar, que é na casa do fariseu, sabendo que Jesus estava à mesa. Esse é o contexto. Você imagina, só a mulher ia entrar, você já imagina o olhar do fariseu para ela, ó. Tipo, o que é isso? O que essa mulher está fazendo aqui? E outra, mulheres não poderiam colocar a mão em homens, ter essa intimidade no contexto, como é que fala? Não era comum, né? Não era litúrgico isso lá. E essa mulher então rega os seus pés com as suas lágrimas e enxuga com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu, o que tinha convidado, o dono da casa, falava consigo dizendo: primeiro, ele deve ter julgado primeiro a mulher, agora ele está julgando Jesus. Ele diz: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Para que ele chamou Jesus para a casa dele? Se havia no coração dele essa pergunta. É uma hipocrisia. E foram esses caras que crucificaram Jesus na época, por conta disso. A lei, a religiosidade era tamanha que eles não conseguiam ter misericórdia. Mas vamos mais. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te, porque a Bíblia diz que Jesus conhecia o pensamento deles. E ele disse: dize-a, mestre, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Você é tão bom em regras, você é tão bom em lei, que você não cumpriu nem o básico. Mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua própria cabeça. Não me deste ósculo, porque o hábito era um beijo no rosto, naquele lugar, entre eles. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, porque também isso era um hábito comum.
mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Os teus pecados te são perdoados. Antigamente, Vera e Ilmo devem lembrar, o Novo Testamento que a Igreja Batista encadernou, chamava-se O Mais Importante é o Amor. Aquele livrinho rodou o Brasil inteiro, a gente tinha ele para tudo quanto é lado, para dar para os outros, aquele negócio todo. Mais importante é o amor. E aqui fica evidente, claro, exatamente isso. Deus dá mais importância ao que nós temos no coração, no intento de agradar a Deus com verdade. Quando nós começamos o culto hoje, eu disse isso. E eu tenho já falado aqui com os irmãos a respeito da hipocrisia, não é? Porque não é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente tem como verdade. E isso é o nosso caráter. E aquilo que nós temos como verdade é que nos rege. É aquilo que comanda os nossos membros. É aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós acreditamos. E todas as vezes que nós mesclamos isso com hipocrisia, a gente fica sem caráter. E é esse momento aqui. Por isso, olhando para esses 3 textos, o primeiro chama para honra, o segundo diz que quando nós honramos, nós não perderemos aquilo que já temos ganho, pelo contrário, vamos avançar um patamar. O terceiro texto mostra para nós na prática o que é honrar a Deus, apesar do pecado. Porque a questão em voga nesse texto não era o pecado da mulher, a questão em voga nesse texto era a atitude dela em relação ao pecado, a atitude dela em relação a Deus, a atitude dela em relação ao seu próprio caráter. Então, quando eu penso sobre o verdadeiro significado de honra ou de honrar, e honrar significa dar o devido ou pleno valor, dar total grau de prioridade e consideração, estando perto ou não. Estando perto ou não. Vou ler de novo para você pegar o contexto todo. O que significa honrar? Dar pleno valor. Dar total grau de prioridade e consideração, estando perto ou não. Quando eu me casei, e eu prometi diante do altar, amar, honrar, respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, independente de estar perto ou não. Casamento é isso. E a gente fala com Deus em termos de hoje, vamos renovar a aliança com o Senhor, é a mesma proposta. Só que nós vamos honrar a um Deus soberano, Criador de todas as coisas, que morreu por nós, que nos deu a vida eterna, a vida abundante, e nos consagra cada dia a uma santificação que só por Ele poderia acontecer, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos ser melhores se Ele não o fizesse. Nossa geração busca sem cessar então ser reconhecido, mas não somos treinados a dar honra, honrar. Porque, veja, se a gente vive numa constelação de relacionamentos, em que a gente luta para levar vantagem em tudo, que a gente compete em tudo com os outros, e a vida se torna cada dia mais competitiva, e vai se tornar, como que nós vamos honrar? Veja, nós fomos treinados para isso, para concorrer, nós fomos treinados para disputar, nós não somos treinados para honrar. Aí a gente volta para a palavra de Deus que quer
praticamente descaracterizar isso tudo em nós para nos tornar aqueles que aprendem a honrar. Porque aprenda uma coisa, quando você sabe honrar, quando você aprende a honrar, você passa a ser honrado. Quando eu e você aprendemos a honrar, nós passamos a ser honrados. Não estou falando honrados em ser reconhecido, que às vezes não somos. Mas você é honrado no seu caráter. Você é visto pelo reino espiritual como um homem ou uma mulher de honra. E sabe qual é a honra que a gente tem? Que nós muitas vezes não consideramos. Eu ouvi e assisti um vídeo essa semana de uma que estava no cemitério fazendo uma invocação. E eu assisto esses vídeos porque eu falo de batalha espiritual também. E ela estava lá em cima do túmulo fazendo a invocação. E a uns 30 metros dela estavam sepultando um crente. Alguém viu esse vídeo? Não. E aí, se bobear, foi José que mandou no grupo, eu acho. Você, né, macumbeiro? Quer dizer, crente. E aí, ela começou a se filmar e ela começou a maldizer que estavam sepultando um crente. E o povo estava cantando hino. E o povo estava adorando a Deus. E ela teve que desistir da invocação dela e saiu assim com raiva, porque naquele momento, até mesmo o crente morto, ele tem um poder emanando sobre a vida dele. Está entendendo isso? Quando nós fazemos uma aliança com Deus, ainda que toda a nossa história não seja de reconhecimento, o mundo espiritual se dobra a essa verdade. O mundo espiritual se dobra a essa realidade. Por isso eu declaro, pastor Haroldo, não quero saber se a denominação é a favor ou contra. Eu estou declarando hoje em rede social, eu sou contra a cremação de crente. Não vai cremar corpo de crente de jeito nenhum, meu irmão. Se a Bíblia tem no passado, o profeta estava enterrado, abriram a cova dele e jogaram uma pessoa morta junto, os ossos dele ressuscitou aquele homem. Como é que você vai queimar corpo de crente? Ah, mas o senhor está levantando uma outra teoria que a gente vai fazer uma teologia. Não, eu só sou contra. Se tem poder no negócio, e é até a eternidade, irmão, nós não vamos fazer daquilo diferente do que Deus tem nos mostrado. Então, o verdadeiro significado de honrar é dar o devido valor, mesmo estando perto ou não. Honra é uma virtude que está na nossa geração sumida. E muitas vezes, quando nós assistimos um filme em que uma pessoa é honrada, que a pessoa padece, que ela luta pra caramba, para chegar no final e ter a vitória, o reconhecimento, a gente fica batendo palminha, mas na hora que é conosco, a gente negocia o projeto. A gente negocia. Por quê? Porque tem que pagar preço, muitas vezes. O honrado é muito bonito quando ele chega, honra o mérito, que ele ganha o troféu. Mas vai ver até ele chegar lá como foi a batalha de cada um. Venceu, né, coisas quase que impossíveis para chegar à sua vitória. Honrar é diferente de obedecer. Totalmente diferente. E eu quero chamar você a partir de agora para não só obedecer, porque quem é honrado obedece, a não só ficar focado em obedecer, porque o que você precisa fazer além de obedecer é ir para um patamar muito maior, que é também honrar o Senhor. Porque eu creio que honrar é você se proteger, mas obedecer é você se proteger, mas honrar, eu acho que aí é uma semente.
A honra é maior do que a obediência, porque eu creio que é uma semente que vai expandir, porque toda semente, quando ela morre, ela se abre, morre, nasce a partir dela uma nova possibilidade de sementeiras, que é uma árvore que vai produzir outros frutos, que uma semente vai gerar milhares de frutos e milhares de sementes. Então, honrar é também semear. Obedecer te protege, mas honrar te faz prosperar. Por isso, o contexto aqui do texto de João é: olhai para vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Nós só obedecemos a Deus até o entendimento. Depois que o entendemos, não obedeceremos apenas, mas passamos a honrá-lo. Honrar é além. Honrar é mais. Honrar não é só obedecer. Está incluso. Não deixe de obedecer, porque se você deixar de obedecer, também você não vai conseguir honrar. Mas honrar é muito maior do que isso. Honrar é prestar o devido valor, e nós não temos como mensurar isso, porque somos humanos, porque nós não entendemos muito bem ainda qual é o tamanho de Deus. Mas se entendêssemos, como eu disse no início, se Jesus chegasse aqui, você entendeu o que é isso. Seria um evento espiritual que nunca mais você saberia. Quando Paulo foi levado ao terceiro céu, a Bíblia diz que ele viu coisas que são indizíveis. Ele falou: fui levado a um lugar que eu não consigo traduzir para vocês o contexto daquilo que eu vi. Você imagina isso, que ainda não tivemos essa realidade. E aí estão falando que nos últimos tempos agora, e isso é bíblico, e vai começar a acontecer coisas sobrenaturais, e que muita gente vai ser enganado. Eu ainda não vou levar esse assunto para o púlpito, porque eu não tenho autoridade sobre isso, mas estão falando coisas aí que estão esperando um evento sobrenatural, inclusive a Igreja Católica está esperando, não sei qual é a revelação que eles têm, de um evento sobrenatural nos próximos anos, que vão impactar o planeta. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos isso iria acontecer, e que se fosse possível enganaria até os salvos. Vai ser pedrada, e eu já imagino que seja, mas eu só vou compartilhar isso com você nas nossas rodinhas de conversa, que eu ainda não tenho autoridade para isso. Obediência, então, tem a ver com, olha isso, obediência tem a ver com observar as coisas que são proibidas. Obediência está ligado a observar as coisas que são proibidas. Honra está ligado à renúncia até as coisas permitidas. Escreve isso aí, porque essa frase é poderosa. Obediência está ligada a observar as coisas proibidas. A honra está ligada à renúncia até mesmo das coisas permitidas. Eu posso, mas eu não quero, porque eu quero ainda honrar mais ainda o Senhor. Pegou? Aí cai por terra. Agora você imagina, se a gente está indo para esse patamar, cai por terra aquelas perguntinhas: eu sou crente, será que eu posso fazer isso? Entendeu? Se você ainda está nesse patamar do eu posso fazer isso, você está muito longe ainda do patamar de honrar a Deus na sua essência. E quer que eu seja sincero, os homens que impactaram a história do cristianismo não estavam mais nesse limite do obedecer. Eles já entraram para o patamar da honra.
Peça a Deus para te levar para esse patamar, em nome de Jesus. Porque é um absurdo, muitas vezes, a gente lidar com crente bebê. E é claro que sempre vai ter crente bebê na igreja, dos recém-chegados. Mas a gente vê crentes com 40 anos de igreja, sendo crentes bebês. Dando trabalho. Com coisa pequena. Arranjando confusão. Pastores, líderes. Nosso meio aqui pastoral, ontem eu tive uma reunião dos pastores, ali em São João da Barra. Fomos eu e Felipe e Neto lá. E a gente vê coisa pequena, muitas vezes, acontecendo. No meio de liderança. Mas deixa eu te falar. Tem alguém manipulando isso aqui. E eu falei sobre manipulação aqui na quarta-feira. Tem alguém manipulando a cabeça do cristão, dizendo para a gente algumas pérolas espirituais, colocando sempre uma dúvida, porque em se tratando de dúvida, tira de você a fé. Colocou uma dúvida no seu coração, arranca a sua fé, e você começa a titubear entre somente obedecer. Nunca vai chegar ao patamar da honra. Está pegando isso aí, gente? Por favor, não dorme não. Porque isso aqui é hora de ficar muito acordado. Porque é muito profunda essa questão. Obediência tem a ver apenas em observar coisas proibidas. Aí é fácil, toma aquela placa enorme lá, perigo, faixa vermelha, danger. Isso é para todo mundo, qualquer um entende isso. Agora a honra, a honra é só para quem já está no outro convívio com Deus. Salmo 119, 55, 56 diz assim: lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. Observar é muito maior do que obedecer. Observei a tua lei, e isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Então eu já tinha obedecido. Mas daqui eu observo a tua lei, porque agora já entra de uma maneira totalmente diferente. Porque se eu estou obedecendo, agora eu já estou partindo para um outro patamar, que é da honra. Rapaz, tem hora que o texto pula na gente, né? Tem hora que o texto fica luminoso na nossa frente, para entendermos aquilo que Deus está querendo falar. E a gente lê esse texto assim corriqueiramente, nunca percebeu isso. Mas olha o que o salmista fala. Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Foi um segundo momento. Davi entendeu o coração de Deus quando declarou que ele não tinha mais prazer em sacrifícios e oblações de animais. Não é mais obedecer somente. Deus não tem prazer em sacrifício de sangue, isso acabou, isso foi na lei. Mas Deus deixa se movimentar, Deus se deixa, tomar, Deus se deixa visualizar você num foco de luz, quando vê em sua vida um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração que aprendeu da honra. O coração de Davi era um coração quebrantado ao nível de não só obedecer a Deus, e é claro que ele desobedeceu em muitos momentos, ele não é imune a isso, como eu e você não somos, mas ele já viveu uma etapa muito maior, porque quando você olha as expressões de adoração de Davi, é um negócio surreal. Era outro patamar, era outro nível. Tem gente que obedece, olha isso, se liga, mas não honra. Tem gente que obedece, mas não honra. É aquele filho que você tem dentro de casa que nunca pisou na bola, mas também, né? Por medo de Deus, a frase continua. Tem gente que obedece, mas não honra. Por quê? Por medo de Deus ou do diabo.
por religiosidade ou até mesmo por contenção. Vou ficar por aqui, porque senão vão arranjar problema para mim, tá? Vou ficar quieto aqui. Gente, isso não é frutífero, não. Isso é meio que fantasmagórico, evangélico, espiritual. É estranho demais esse tipo de comportamento. Provérbios 3:9 passa a fazer então sentido quando Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus já não é mais obedecer, é honrar. Então eu não vou mais na boate, não é porque eu não posso ir, eu posso. Eu posso passar a noite toda na boate e não acontecer nada comigo. Mas sabe por que eu não vou? Porque a minha vida é para a glória de Deus. Eu já estou em outro patamar. Sabe por que eu não vou transar com meu namorado? Não é porque eu não posso, eu posso fazer isso, mas eu estou em outro patamar e eu entendo que o meu corpo é para a glória do nome do Senhor. Um pai viu a menina sair de casa com um shortinho curto, mostrando as paisagens assim, e ele ficou meio impactado com aquilo e pensou, eu preciso chamar minha filha para a gente poder conversar. E aí ela levou um tempo fora, e quando voltou com o iPhone, na sacolinha da Apple. E o iPhone já voltou com a capa de proteção e voltou com a tela de proteção, como é que chama? Aquela película. E quando voltou e tal, o pai ia falar com ela, e quando observou, ele falou assim, você comprou um celular? Ele falou assim, comprei, olha só, um iPhone, isso é caro. E você já colocou uma capa de proteção? Ela falou, coloquei, porque ele pode cair e pode, criar um problema. Ele tem um alto sistema. Aí começou a falar das qualidades do iPhone, aquele negócio todo, em relação aos outros celulares. Falou, mas você não está descaracterizando em relação ao fabricante, colocando uma capa de proteção? Não, eles recomendam que se faça isso, porque é muito caro, e a tecnologia é muito... E você colocou uma tela também para proteger? Ela falou assim, eu coloquei um silicone também para arranhar, aquele negócio todo. Por quê? Porque esse aparelho é de muito valor. E o pai virou para ela e falou assim, pois é isso que você precisa entender em relação a você. Você consegue proteger o celular, você encheu ele de proteção para guardar a sua essência. Eu quero dizer para você que você precisa fazer isso com você mesmo, porque você é tão preciosa e você anda por aí totalmente desprotegida. É a diferença do obedecer para a questão da honra. É a diferença de eu me expor se eu não sei o valor que tem. Então, se tudo que eu fizer é para a glória de Deus, preste atenção. Se eu abro mão de ganhar para perder por um propósito, isso honra o nome do Senhor. Se eu calo para ouvir e não retruco a altura por um propósito, e isso honra o nome do Senhor. Se eu trabalho além do que me pedem para fazer por um propósito, e isso honra o nome do Senhor. Se caminho mais uma milha com quem já me abandonou com um propósito, e isso é honrar o nome do Senhor. Se não desisto de quem já falou mal de mim com um propósito, isso honra o nome do Senhor. Se valorizo sem ser valorizado com um propósito, isso honra o nome do Senhor. Se pago preço alto para ser correto na minha vida com um propósito, isso honra o nome do Senhor. Se me esforço a cada dia para ser mais parecido com Jesus com um propósito, isso honra o nome do Senhor. Se suporto acusação sem ter culpa nenhuma com um propósito, isso honra o nome do Senhor. Se até pago a conta de alguém que não é minha com um propósito, isso honra o nome do Senhor.
não tem a ver mais com o outro, tem a ver comigo. Ninguém vai prestar conta da sua vida no céu, meu irmão. Ninguém vai prestar conta da sua história. Você é que vai. E isso está ligado diretamente, então, àquilo que nós produzimos. Honrar a Deus não tem a ver com os outros, e sim com você. Volto no texto de 2 João. Olhai para vós mesmos, para que não percamos o que já temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. O cristianismo não é uma caminhada de velocidade, e sim de resistência. Não é de velocidade, não é quem chega primeiro, mas é quem chega. Por isso o texto diz: aquele que perseverar até o fim, porque só vai perseverar, Luiz, aquele que é salvo. Cleide, só vai perseverar, Léo, só vai perseverar, Marta, aquele que é salvo. Porque quem não é salvo não aguenta ficar 1 hora aqui vendo um pastor pregar numa manhã de domingo onde poderia estar fazendo outra coisa melhor. Isso é só coisa para salvo mesmo. Mas avance o seu patamar. Pare da história da obediência, entre no nível da honra. Pare da história da obediência e entre no nível da honra, porque a reclamação é um atestado de desonra. Se de fato ofendemos, se de fato entendemos que a nossa vida está no Senhor. Quem ainda está então discernindo ou discutindo o que é certo e o que é errado, ainda está bem longe ainda. Precisa ainda já entender que a sua vida é para a glória de Deus. Por isso o texto de Paulo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Quem tem o caráter de Cristo tem também em si reafirmado que o propósito é mais importante do que o processo. Onde eu quero chegar tem mais valia do que eu estou fazendo hoje. Só que o que eu estou fazendo hoje vai afetar onde eu quero chegar. Então está interligado. Eu preciso entender qual é o meu propósito, como família, como homem de Deus, como esposa, onde eu quero chegar. Porque ficar avaliando se eu estou honrando ou desonrando o meu marido é uma questão só de pensar em desobedecer. Para quem tem o propósito da honra, eu já estou pensando além o que eu tenho que fazer a mais pelo meu marido. Dependente dele ser crente ou não, tá? Se eu ainda estou pensando do que eu devo fazer em relação à minha esposa, se eu posso ou se eu não posso, quem tem o princípio da honra já está além dessa verdade, porque a Bíblia já diz para você o que você tem que fazer, cara de pau, ou cara pálida. Você está entendendo ou eu preciso ficar repetindo aqui? Eu e você fomos chamados para o princípio da honra, não simplesmente para obedecer. É muito além, meus irmãos. E a gente fica chiureando pelos cantos, reclamando de tudo e de todos. A questão espiritual, a gente já sabe disso, mas parece que a gente esquece. Ela é individual. Minha mãe sempre dizia isso quando eu estava afastado da igreja. Ó, meu filho, você procura Deus, hein? Porque a minha salvação não salva você, não. A gente já ouviu muito isso, né? Já falou isso também. Claro. Ou seja,
Vou repetir, daquilo que eu entendo sobre o princípio da honra, não tem a ver com as pessoas externas, tem a ver comigo. Tem a ver comigo. Agora, gente, quando a gente tem uma revelação dessa, volta atrás e pensa, meu Deus, quantas pessoas perderam o casamento porque ficaram naquela onda de só obedecer? Você vai lavar os pés do seu marido, você vai escovar os pés do seu marido, vai botar creme nos pés do seu marido, independente do seu marido. Já tem gente que já está com vontade de raiva de mim e quer me matar. Porque é assim, nós fomos treinados para isso, gente. Nós fomos treinados para isso. Você vai acariciar, paparicar, abençoar, cuidar, proteger essa esposa sua, além dela, porque é o nosso ministério da honra. Você vai ser um filho produtivo, que é capaz de sair para ganhar o seu salário, chegar em casa e botar o dinheiro na mesa e falar: mãe, isso aqui eu estou trazendo para colaborar aqui, porque eu gasto muito aqui em casa, e eu não ajudo em nada, então eu estou te dando dinheiro aqui para você pagar pelo menos a energia elétrica. Isso é um princípio de honra. Tá? Não tem mais a ver com obediência, porque pai e mãe nem quer que isso aconteça. Mas quando você está transbordando com o princípio da honra, você vai muito além. A pergunta já não é mais se eu posso ficar no quarto com meu namorado, ou se eu posso chegar 3 horas da manhã, se eu tiver saído com meu namorado, já não é mais isso. Está entendendo? Diga amém, por favor. É muito mais profundo do que isso. E a gente precisa ir para esse patamar, em nome de Jesus. Nem que eu precise pregar esse sermão 10 vezes por ano. Mas a gente precisa ir além. Por fim, quando eu olho para o texto bíblico, observo que como eu e você sofremos tanto exatamente porque não entendemos o que é o propósito maior de Deus na nossa vida. Só crescemos no Espírito quando obedecemos a Deus em tempos difíceis. Salmo 19:11 diz assim: também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa e transbordo. Só em guardar, já não é mais obedecer. Já é aquela questão que as pessoas olham para você e já dizem a seu respeito: não adianta tentar com esse aí, porque esse aí não negocia princípios, com essa aí não negocia valores, nem adianta. Já com aquele crente lá, nem quero falar. Porque as perguntas já não são mais tão idiotas. E eu ouvi agora também um vídeo hoje, acho de manhã, sobre dívida. Se o crente pode ficar devendo. Falei sobre isso aqui, né? Crente não pode ficar devendo. Isso é óbvio que não. Porque se eu estou devendo a alguém, eu comprei alguma coisa e não paguei, eu roubei essa pessoa. Escuta. Se eu comprei alguma coisa e ainda não paguei essa pessoa como eu prometi, eu roubei essa pessoa de uma forma legal, porque eu fui lá comprar. Aí você ainda tem dúvida na sua cabeça se você está endividado, se isso é pecado. Você está em obedecer somente, você não aprendeu ainda a honrar. Ah, mas o que eu faço nesse país para poder não ficar devendo? Então não compre. Lula falou isso, aquele animal. Mas de um certo ponto ele tem razão. Se você não tem dinheiro para pagar, não compra. Provérbios 11:31. Eis que o justo
Olha isso. Olha isso. Põe aí para mim, por favor, querida Patrícia. Provérbios 11, 31. Leia comigo. Vamos ler junto comigo. Eis que o justo recebe onde? Na terra a retribuição. Quanto mais o espírito pecador. Então aquilo que nós estamos semeando aqui, a gente já recebe aqui, irmãos. Muitas vezes Deus vai nos enviar coisas que você precisa, num pacote que você não gostaria de receber. Muitas vezes Deus vai nos enviar coisas que nós precisamos num pacote que a gente não gostaria. É a provação, que muitas vezes a gente passa por provação para ser aprovado. Aí faz um testezinho pequeno, você cai. Faz outro testezinho, você cai. Faz outro teste, você cai. Faz outro teste, você cai. Eu creio que Deus não tira a sua salvação, mas Ele tira você de um planejamento dEle. Não vou contar mais, porque eu não posso. Ele não tem firmeza, não tem propósito. Honra no grego é a palavra time, T-I-M-E, que significa uma valorização, ou seja, valioso, precioso, respeitoso. E desonra é não demonstrar o devido respeito, tratar como comum, de forma ordinária, de maneira inútil. Lembra de Uzá? Davi assume o reinado de novo, e ele chega à conclusão: vamos trazer a arca de novo para dentro de Jerusalém, porque a arca é a presença de Deus. Com Deus nós vamos vencer as batalhas, nós vamos ter a cidade protegida, vamos trazer a arca. Pegou um carro de boi, pegou da casa daqueles homens e trouxe a arca, e Uzá estava junto, e essa arca estava na casa de Uzá, com o irmão dele, e com a família dele, e a arca estava estocada lá dentro de um quarto escuro, sei lá, cheio de rato. E ele se acostumou a ver aquela arca lá. Só que agora a arca tem uma representatividade para Davi, a presença de Deus. Deus se faz presente onde nós consideramos isso. E Deus então se fez presente novamente na arca, coloca no carro de boi. De repente a Bíblia diz que o boi tropeçou, a arca escorregou. Uzá já estava acostumado a ver aquela arca lá dentro, pegava na arca toda hora, botou a mão na arca, e a Bíblia diz que ele foi fulminado naquele momento. Quando nós tratamos o que é santo como comum, morte e destruição acontece. Foi o texto que eu usei para pregar esse sermão aqui. Quando nós tratamos aquilo que é honrado como desonra, a morte e destruição acontece na minha vida, na sua vida, porque a gente fica à margem de um projeto maior de Deus. Então nós precisamos aprender a honrar. Cara, quando se tratar de palavra de Deus, quando se tratar das coisas de Deus, pensa. Não trate as coisas de Deus como coisa comum. Tudo que a gente for fazer precisa ser, tudo, como diz Paulo, quer comais, quer bebais, tudo deve ser para a glória de Deus, porque a honra se aplica no coração, não apenas pela palavra e atitude, mas começa no coração. O último texto que eu vou ler, Isaías 29, 13, leia comigo. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em quem foi instruído, aprendeu só a obedecer, e ainda não aprendeu a honrar. Meu Deus, eu sei que esse sermão eu tinha que estar pregando chorando aqui, eu não estou nem conseguindo, porque ele é tão aviltante, é tão impactante, ele é tão formativo, que eu não quero entrar na emoção, eu preciso entrar com você na razão daquilo que nós precisamos fazer.
Não sente a essa mesa, não pegue o cálice, não coma o pão, se você ainda não aprendeu a honrar a Deus, e se você ainda não fizer esse propósito com Ele hoje, de honrar a Ele, não faça isso, porque a Bíblia diz, aquele que come sem discernir o corpo, come para si condenação. Por isso o culto da ceia não é um culto qualquer, por isso que tem gente que foge do culto da ceia, mas não é para isso. O que o texto diz é, corrija isso, e coma do pão e beba do cálice, o texto fala. Comece a fazer os seus projetos de vida com Deus. Não é apenas obedecer, mas é honrar. Sabe por que quais são as causas? Eu só vou ler, não vou aprofundar. As causas da desonra, primeiro, é quando nós temos um coração contaminado, perverso. Segundo, quando nós somos teimosos, quando nós somos desviados, quando nós estamos em desaprovação, quando nós distorcemos a palavra, quando nós somos incrédulos. Está cheio de crente incrédulo nas igrejas, gente. A partir desse princípio que nós estudamos hoje, está cheio de incrédulos dentro da igreja. Porque não é só simplesmente obedecer. Segundo, algumas causas da desonra estão ligadas diretamente a seguir, evidentemente, preceitos humanos. Eu vou voltar, só enfatizar. Por que hoje em dia está cheio de pseudo-pregadores nas redes sociais, dizendo para você que você não precisa dizimar e nem ofertar, porque era coisa da lei. Isso é doutrina de demônio que nos últimos tempos iria aparecer, porque está privando você de ir além de simplesmente obedecer. E levanta estudiosos bíblicos, pseudo-teólogos, para dizer essas coisas. E Jesus falou no texto dos evangelhos: é necessário que vocês façam essas coisas sem deixar de fazer as outras. Isso está claro, mas sabe o que acontece? A gente fica buscando brechas em falácias que se utiliza do texto bíblico para justificar aquilo que eu já tenho resolvido no meu coração. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco, porque eu estou justificando uma causa humana, pessoal, e eu não estou lidando literalmente com aquilo que Deus nos chama para fazer, o princípio da honra. Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo na sua vida, tudo, 100% do que você é, 100% do que você faz, 100% do que você pensa, 100% tudo, seja para a glória de Deus. Não é pequeno isso, não pode ser pequeno, porque Jesus não foi na cruz e deu só o pé dele para pregar lá. Ele não deu só uma mão, ele se entregou totalmente, e quando ele se entrega totalmente, ele está dizendo para mim e para você: não dá para você ser uma parte crente e outra não. Como é que você vai ceiar agora? Diante disso, diante destas coisas, que diremos nós? Para onde iremos? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Essas são as palavras de vida eterna. É palavra de comprometimento, e não só de envolvimento com a obra. Em nome de Jesus, muda o contexto da sua vida espiritual hoje. Fale com Deus isso hoje. Se você está aqui preocupado com o horário que o culto está acabando,
Quantas vezes você ficou no bar, até 4 horas da manhã, com a cara cheia, endemoniado? Como eu. E nunca fizemos questão disso. Quantas vezes? Quando eu olho para o meu passado, irmãos, eu tenho nojo. Mas quando eu olho para o meu presente, eu vejo um projeto. E quando eu olho para o meu futuro, eu vejo um amor incondicional. Eu vejo um amor que a gente não merece. Eu vejo uma paixão, um negócio maravilhoso, que a gente não reconhece. E fica lutando aqui para ficar só na questão do obedecer. Meu Deus. Mudemos o nosso relacionamento com Deus a partir de hoje. Em nome de Jesus. Eu sei que muita gente aqui não recebeu nada. Mas se você continuar assim, você não vai receber nada a sua vida inteira. Mas eu sei que gente aqui recebeu muita coisa poderosa hoje. Pega essas pérolas e transforma isso em vida na sua vida. E começa a se comprometer com o projeto de Deus. Porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos ceiar.